Arno, eu preciso de seus olhos. Pô, eu já tô usando fala materna. Não, tem pessoas que fazem assim, né? Eu preciso de seus olhos, né? Eu preciso de seus ouvidos, né? Então você faz algum gesto, assim, também auxilia. Com crianças pequenas isso funciona bem. Não vai fazer isso com um pré-adolescente que ele vai levantar e falar, oh, querido, né? Você acha que seus filhos são desobedientes? Às vezes você tem aquela sensação de que eles nem ouvem o que você diz e você não sabe mais o que fazer. Você já tentou de N maneiras melhorar a sua comunicação com os seus filhos a fim de que eles obedeçam às suas instruções, às suas ordens, aos seus comandos, mas até agora nada? Pois bem, essa é uma queixa muito frequente. Os pais consideram as crianças indisciplinadas, desobedientes. Mas, muitas vezes, o que acontece é um problema na comunicação entre adultos e crianças. Então eu reservei aqui, eu vou passar hoje para você 5 dicas para você começar esse trabalho em sua casa. É claro que você não vai mudar, dependendo da situação, essa realidade do dia para a noite, mas você precisa começar o quanto antes a modificar a forma como você se comunica com os seus filhos. Então vamos para a primeira dica, uma dica fundamental que você pode empregar em qualquer situação. Antes de emitir uma ordem para uma criança, você precisa se conectar com ela. É isso mesmo. E como você pode estabelecer essa conexão com a criança? Agachando-se, ficando na altura da criança, olho no olho, mantendo um contato visual. Isso é muito importante. Cuidado, você não deve estabelecer um contato visual muito intenso que dê à criança a sensação de um olhar controlador. É igual o seu, assim. Entendeu? A criança vai ficar com medo. Pelo contrário, você precisa utilizar um olhar que estabeleça uma conexão para que a criança fique à vontade e receba a ordem com naturalidade. Outra coisa que você pode fazer é ensinar para a criança como ter foco. Porque a criança vai receber uma ordem, para que ela compreenda essa ordem, ela precisa prestar atenção. Mas em vez de falar, filho, preste atenção no que eu vou lhe dizer, você pode adotar a seguinte estratégia. Ana, eu preciso de seus olhos. Ana, eu também preciso de seus ouvidos. E com isso você está ali querendo dizer o quê? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Um outro exemplo, no lugar de preste atenção no que eu vou lhe dizer, você pode falar, filha, olhe um pouquinho aqui para mim, né? E assim por diante. A ideia aqui é ensinar a criança a ter foco. Uma pequena nota de rodapé. A partir do momento que você começa a ensinar a criança a ter foco na comunicação, você precisa também usar a mesma linguagem corporal no momento em que ouvir seu filho falar alguma coisa. Então, quando o seu filho dirigir a fala a você, você também precisa expressar foco, né, atenção, seguindo os mesmos ensinamentos que você reservou a ele. Segunda dica, antes de emitir a ordem, a instrução, você precisa fazer menção à criança. Então, você vai empregar no início da sentença o nome da criança, ou dizer, meu filho, eu gostaria que você pegasse aquele copo de água para mim. Ah, os pais com frequência já usam o verbo no imperativo. Assim, pega aquilo, certo? Terceira dica, seja breve. Não fique enrolando, falando demais, porque senão seu filho terá a sensação de que você não sabe exatamente o que você deseja. E muitas vezes nós achamos que as crianças estão o quê? Inquietas, irritadas, indisciplinadas, mas não está compreendendo o seu pedido. Então, seja breve, utilize frases simples, palavras curtas, para que seu filho então compreenda a ordem, a instrução. Por exemplo, vamos supor que o Arno tenha 5 anos de idade. É algo que às vezes passa pela minha cabeça, assim. Mas voltando, vamos supor que o Arno tenha 5 anos e eu diga o seguinte: Arno, acabei de chegar de viagem, congestionamento, demorei mais do que o esperado para chegar a Maringá. Você poderia, por gentileza, pegar um copo de água para mim, que eu estou morrendo de sede. Nossa, eu não consegui parar em lugar nenhum para tomar água, etc.
é isso que você não deve fazer com as crianças. Pão chambinho, é isso? Outra dica importante, você deve colocar a orientação principal na primeira sentença. É isso mesmo. Então a regra é, na sentença de abertura, você vai embutir ali a orientação principal, para que seu filho compreenda com clareza o que você deseja. Por exemplo, Arno, eu gostaria que você pegasse um copo de água para mim. Muito obrigado. Entenderam? Essa dica é importante. Os adultos falam muito com as crianças. Uma coisa importante aqui, quando eu disse que os adultos falam demais com as crianças, é no momento da emissão de instruções, de ordens. Em outros momentos não há problema algum, né? Na estimulação verbal, durante a leitura em voz alta, etc. O problema é no momento da emissão de um comando, de uma instrução. Aí você pode prejudicar a compreensão da criança falando demais. Então, quarta dica, né? Quarta dica, uma dica importantíssima. Você não sabe se suas sentenças são simples ou não, complexas ou não, se seu filho está compreendendo o que você diz. Enfim, você pode fazer um teste. E o teste é muito simples. Você vai emitir a ordem para seu filho e logo a seguir pedir para que ele repita o comando, a instrução. Por exemplo, você se dirige a seu filho e diz: Pedro, você poderia colocar os brinquedos no baú? Logo a seguir, você vai pedir o que para ele? Para que ele repita a instrução. Pedro, você pode repetir esse pedido que eu fiz a você? E aí, se ele repetir corretamente, isso é um sinal de que ele está compreendendo a sua sentença. A sua sentença, então, é clara, simples e assim por diante. A quinta e última dica é uma dica muito boa, sobretudo para aquelas crianças que não gostam de receber ordens. Pega este livro. A tendência sua é o quê? É disputar um poder comigo, né? Da criança, de algumas crianças, de disputar, entrar numa disputa de poder e falar: não vou pegar. Se seu filho não gosta de receber ordens, você precisa entender que ele gosta de lhe agradar, certo? As crianças gostam de agradar aos pais. E isso acontece naturalmente. Então você precisa aproveitar essa deixa. Então, em vez de emitir uma ordem, você vai criar um motivo para que a criança lhe agrade. Em vez de dizer: desça daí, deixe sua irmã brincar com a boneca, tente dizer o seguinte: eu quero que você desça daí. Eu quero que você deixe sua irmã brincar com as bonecas. E assim por diante. Então, dizendo eu quero, você dá um motivo para a obediência, em vez de simplesmente emitir uma ordem. E assim, a criança acaba cumprindo a ordem a fim de lhe agradar. Grosso modo, é isso que acontece quando você utiliza eu quero nas instruções. Então é isso, são essas as 5 dicas. Comece a introduzi-las em sua casa. É claro que você não vai mudar o comportamento do seu filho do dia para a noite. No primeiro momento você vai até achar um pouco artificial esse jeito de emitir ordens, mas você precisa aproveitar as oportunidades em sua casa para começar a testar essas dicas com os seus filhos. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de curti-lo aqui embaixo, compartilhe em sua página no Facebook, deixe também aqui uma mensagem e não se esqueça de cadastrar seu e-mail em nosso canal aqui no Facebook. Certo? Fique com Deus. No YouTube. Ei, Facebook, eu falei. Ô enjoamento purgante. Vai, de novo. E se você nos acompanha pelo YouTube, não deixe de cadastrar seu e-mail clicando neste íconezinho aqui. Mais pra cima, aqui. Mais pra baixo. Aqui? É, assim, isso. Isso. Aqui. É. Eu gostaria que você contasse uma piada. Aí complicou, rapaz. Eu falei eu gostaria? Não, mas aqui eu Eu tô olhando nos seus olhos. não tenho um repertório de piadas, não. Aqui é homem sério, rapaz. Foi? Foi.